Você já imaginou que poderia estar lutando contra Deus e não contra Satanás? Talvez na sua cabeça você tenha uma ideia formulada de que está sofrendo ataques de Satanás. E que Satanás está furioso com você, está atacando as suas finanças, atacando a tua empresa, atacando a tua família, colocando doença. Talvez na sua cabeça você chegue a imaginar que as afrontas, o desprezo que você tem passado por meio dos amigos, dos seus parentes e etc. Na sua cabeça, Satanás está furioso e está combatendo você. Mas já passou por seu pensamento, já passou na sua cabeça que poderá não ser Satanás que está se opondo a você, mas Deus, o Senhor, que está resistindo você? Já passou pela sua cabeça que é Deus que está se opondo a você? Você já imaginou estar lutando contra Deus e não contra Satanás? Pois é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu peço a Deus que através do Espírito Santo te conceda a graça e a compreensão para você resolver esta questão na sua vida. Fique comigo até o final deste vídeo. Eu vi que você ficou bastante interessado sobre quem está se opondo a você. Eu sei que você está agora com um ponto de interrogação. Quem é o meu opositor? Quem é aquele que me resiste? Deus ou Satanás? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Para isso eu quero usar da palavra de Deus no capítulo 7 do livro de Salmos, a partir do versículo 11, o versículo 12 e o versículo 13. São os versículos que eu quero trabalhar nesta oportunidade. O versículo 11 diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Deus se opõe, resiste. Todo indivíduo, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja ancião, que está inclinado a viver pecando e não se arrepende dos seus erros, não se arrepende dos seus pecados, não se arrepende das suas maldades, não se arrepende dos erros que pratica em sua vida. Então, todos os dias, Deus, ele se opõe como juiz que determina a sentença, como juiz que determina que se cumpra a lei, que se faça valer a lei. Então, todos os dias, Deus usa de suas setas como flechas mortais para atingir aquele que insiste em viver pecando e não se arrepende. Talvez até hoje você tenha pensado que está lutando contra Satanás. Não. Quem está se opondo a você é Deus. Deus está se opondo a tudo que está ligado a você, por causa da sua inclinação, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros não confessados, por causa das suas inclinações pecaminosas e por causa da sua postura, da sua atitude de não se arrepender dos seus pecados. Então, todos os dias, Deus o resiste. Deus resiste tudo aquilo que está ligado a você. Todos os dias Deus permite que as suas finanças sejam tocadas, que ela sofra danos, que ela sofra prejuízos,
Deus toca na sua empresa e permite que a decadência, que a sua empresa, que o seu capital entre numa esfera de inércia. Não há progresso, não há crescimento, não há resultados no seu trabalho. Todos os dias, as setas mortais do Senhor lhe atinge os seus entes queridos, permitindo que doenças, mazelas, lutas, dificuldades o atinjam. Todos os dias, as setas, as flechas mortais de Deus atingem você com suas amizades, com seus relacionamentos. Você é desprezado, você é deixado de lado, você é caluniado, você é atacado, você é difamado, você é ridicularizado por aqueles que estão próximos de você. As setas, como flechas mortais de Deus, os atinge todos os dias. Mas como entender isto? Como entender este conceito bíblico, essa ideia de que Deus se opõe a mim de forma mais clara? Para isso eu queria compartilhar com você Tiago capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. A palavra resistir é a palavra grega que tem como prefixo ante e tarso. O prefixo ante traz a ideia de alguém que se declarou completamente contra a outra pessoa. Neste caso, para o homem que insiste em viver pecando, que insiste em viver errando, que insiste em viver violando a lei de Deus e não se arrepende, Deus, como um general de guerra, porque o termo traz a ideia de um comandante, de um general de guerra. Então Deus, como um general de guerra, ele declara completamente contra este indivíduo. Porém, o prefixo tarso traz a ideia de um general que está elaborando uma estratégia e uma arma, que seria a seta, como flechas de Deus, com o poder de abater. Então este general, ele analisa a vida de seu oponente. Ele analisa a vida de quem ele se pôs contrário. Este general, ele analisa a vida daquele a quem ele está combatendo. Então, com base nas inclinações deste homem ou desta mulher, deste jovem ou desta senhora, deste senhor, Deus elabora e determina como irá resistir às suas inclinações, como Deus irá combatê-lo, como Deus irá atingi-lo. Vamos dar uma ideia melhor. Imagine que você foi fiel até hoje nos dízimos e nas ofertas, e por causa da avareza, você passou a ser um homem incrédulo, murmurador, difamador, deixou de ser um ofertante, um contribuinte na casa de Deus, um dizimista, e começou agora a difamar, começou a se tornar uma pessoa crítica, uma pessoa murmuradora, que diz que o dinheiro é para alimentar a vida do pastor, é para encher o bucho dos líderes, e passou agora a ser um homem totalmente crítico, um homem incrédulo, um homem infiel. E com o passar do tempo você tem se tornado um homem cada dia pior. Então Deus elabora uma estratégia de guerra, de combate, de oposição, baseado
naquilo que está te levando para longe dele. Se é o dinheiro, Deus tranca a porta, Deus faz com que o dinheiro fuja de você e você entra em uma decadência. Quanto mais tempo você resistir a Deus, mais empobrecido você se verá, mais em decadência você estará e mais pobre você ficará dia após dia. Então, para cada indivíduo, para cada um, Deus elabora uma arma de guerra, uma estratégia de guerra para se opor a ele. Como Deus irá combatê-lo até levá-lo à rendição total, à entrega total ao Senhor. Eu queria que você entendesse uma coisa: Satanás, ele luta para destruir os teus sonhos, para matar os teus filhos, para destruir as tuas finanças, destruir a tua saúde, destruir a saúde dos teus entes queridos. Ele luta para acabar com os teus relacionamentos, com as tuas amizades, com as tuas parcerias. Satanás, ele faz de tudo para matá-lo, para destruí-lo definitivamente. Deus não. Deus se opõe a você, Deus se opõe a mim, para nos levar à rendição total a Ele. Deus tem tamanho amor por nós, Deus tem tanto ciúme de nós, Deus tem tanto carinho por nós, que Ele não admite perdê-lo para Satanás, Ele não admite perdê-lo para as trevas. Então Ele se opõe, mesmo que você o tenha como inimigo. Mas não, Deus não é o teu inimigo, Deus não é o nosso inimigo. Ele se opõe como um general de guerra, como um comandante de guerra, usando de suas setas como flechas que são flechas mortais, para nos levar à reflexão, para nos levar à rendição total, a ponto que você precisa parar e analisar o que está acontecendo à tua volta, com os teus negócios, com a tua saúde, com a tua família, com a tua vida, porque estas coisas estão acontecendo. Você foi deixado pelos amigos, ninguém te convida para mais nada, você é ridicularizado, você é escarnecido, eles zombam de você, eles olham para você como alguém imprestável, como alguém que não tem valor, como alguém improdutivo. Deus está se opondo a você, Deus está resistindo à sua soberba, à sua vaidade, o seu orgulho, para levá-lo à redenção. Então, quando você não aguenta mais e você se rende totalmente a Deus, então Deus te perdoa. Deus, Ele vai restituí-lo novamente à posição da bênção, que com as tuas inclinações pecaminosas, tu saiu do centro da vontade de Deus, aonde a bênção foi determinada, aonde a bênção de Deus acontece. Então, quando você se arrepende, então Deus o restitui novamente à posição da bênção e te abençoa, te perdoa, te acolhe nos seus braços, no seu tabernáculo. Mas enquanto você o resistir, só existe dois caminhos. Ou você resiste e morre, ou você se rende a Deus e é perdoado e restituído à posição da bênção. Faraó resistiu e viu o Egito ser destruído, devastado. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Não é Satanás, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta pedir oração para o pastor, não adianta fazer campanha. Quem está te resistindo é Deus. E só existe uma forma, é você se arrepender dos seus pecados, se render a Jesus Cristo, reconhecer que você errou, tenha humildade, então Deus o perdoará e o restituirá novamente à posição da bênção. Então quem está se opondo a você não é o diabo, é Deus. Veja o que a Bíblia diz mais uma vez. Deus é um juiz justo. Ele é juiz justo.
Ele determina que a lei se cumpra. Ele determina que a sentença se cumpra. Ele determina que os seus preceitos se cumpram. Então, como juiz justo, ele determina que a sua vontade soberana prevaleça. Ele é um Deus que manifesta cada dia, todos os dias, o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Percebe que as armas que este general de guerra, que o Senhor usa, são armas mortais. Deus permite que o flagelo venha, que situações adversas, que situações trágicas, que perdas, prejuízos. Olha, talvez você fique imaginando, por exemplo, que o Covid é algo que surgiu na China. Não. O Covid é uma sentença de Deus para a humanidade que insiste em não se render a Deus e reconhecê-lo como Supremo, como Senhor, como Deus absoluto das nações. Então, as nações se inclinam para a maldade, para a desigualdade, para a criminalidade, a corrupção, o roubo. E Deus permite que o seu juízo, que as suas flechas mortais, que produz a morte para aqueles que resistem a Deus, aqueles que estão resistindo ao Espírito Santo e não se arrependem, as setas, as flechas mortais de Deus, causa a morte, a destruição, a devastação na economia, na ordem social, na saúde, na estrutura de um país, abala um país, abala uma família, abala uma estrutura de uma empresa, de uma organização. Essas são as setas, as flechas mortais do Todo-Poderoso. Você escolhe o que quer. Se renda a Deus hoje enquanto há tempo. E Deus vai te perdoar. Restaurar a tua posição de bênção. Deus vai restaurar a tua vida, a tua empresa, o teu casamento, a saúde dos teus filhos, a tua renda. Se renda hoje. Se entrega hoje. E Deus está pronto para perdoá-lo e restituí-lo à posição de bênção. Fique com Deus e pense nesta palavra. O diabo não está se opondo a você, mas Deus está se opondo a você. Agindo Deus, quem impedirá?